Eu não sei se você percebeu, mas hoje tá diferente. Seja muito bem-vindo, esse é o Foguete. Hoje nós estamos de podcast, hoje não é acelerando, hein, Thiago? Boa noite, cara. Boa noite, irmão. Que estúdio é esse que nós estamos nesse momento, brother? Então, no estúdio sensacional, no Corbiniano, um dos cafés assim mais conceituados da cidade, não é? Eu venho sempre, eu gosto muito. E que privilégio gravar aqui para falar sobre essa bebida tão importante para a maioria dos brasileiros, né? E de cara eu já mando um beijo mega especial para Guilherme, que é pra dessa Cacau. família, para Cacau, que o Thiago acessou a galera aqui a partir dela. Nossos alunos, Nossos né? ex-alunos que moram no nosso coração e Com certeza. a gente conseguiu trazer o episódio aqui para cá hoje na companhia de Lucas Yannick. Lucas Yannick hoje tem companhia também aqui, ó. Tem mais gente trabalhando hoje. E nós estamos no Corbiniano, estamos para mais um EP sem live agora, hein? Hoje é podcast, irmão. Fala aí, Tigas, como é que vai a vida? Como é que foi? Hoje é que dia? Hoje é 23, né? 23 de maio, mas amanhã é 24 de maio, né? O Dia Nacional do Café. Se você está assistindo na quinta-feira, foi ontem, dia 24, diga-se de passagem, né? Isso aí. É essa conta, porque não sei se a galera tá assistindo hoje, amanhã ou depois, de manhã, de tarde, ou, né? Então, isso varia, como diz o outro. Varia. Né? Varia. E pensando no Dia Nacional do Café, a gente se propôs a pensar sobre essa bebida tão importante para a vida da maioria dos brasileiros de norte a sul do país e de leste a oeste, já que é para falar dos pontos cardeais. E eu tava falando aqui mais cedo com o Thiago que é uma bebida de diferentes tipos, de diferentes grãos, com diferentes fragrâncias, dependendo de onde ela é plantada. E ela está presente na casa de basicamente todo brasileiro, né? E algumas pessoas vêm para esses espaços com essa... para uma experiência específica de tomar café. A gente estava conversando com o Alexandre aqui agora há pouco, e ele estava contando um pouco disso na vida dele, assim, das experiências do passado, das amizades feitas, quando na verdade se sentou para tomar um cafezinho. A gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso no trampo, a gente faz isso na escola, nem todo mundo bebe café, é verdade, mas a gente faz isso em vários lugares da nossa família, né? E às vezes em locais bem legais como esse aqui, como o Café Corbiniano Café. Inclusive você é do sul de Minas e o Alexandre parece também né? São dois conterrâneos. Sim, nós somos... de uma terra que é considerado um dos grandes assim celeiros do café e do bom café brasileiro, né? Sim, cara, nós dois somos eu de Campanha e o Alexandre de Cruzeiro, né? E a gente tem isso no nosso DNA, né? Pelo Gosto menos neste nome. Famílias, por exemplo, a minha família de pessoas, a família do meu pai, de pessoas que trabalharam durante muito tempo em fazenda, no plantio, não eram donos proprietários das fazendas, não. Eram pessoas que trabalhavam, às vezes, colegas de escola. Eu me lembro de ter colegas, eu me lembro de brincar na casa de algumas pessoas e pequenas propriedades com um terreiro e o café secando. Olha que me legal, lembro muito cara. disso, várias e várias vezes. Isso década de 90 em diante, né? Isso, Pra gente ver início que dos anos 2000, né? recente, né, Matheus? Cara, eu tenho essa memória muito... O Thiago comentou. Depois eu vou pedir para Lucas mostrar para vocês um takezinho, se for possível, ali da parede. O Thiago comentou de um saco de café que tá ali. Eu me lembro muito disso, de uma memória lá de trás, de uma memória de ver isso quando criança, tá ligado? E é uma das marcas importantes do Brasil e do café. Eu quero lembrar, Matheus, que você trouxe a questão do trabalho do café e a gente tem vários formatos e tipos de trabalho, né? Desde o trabalho sazonal, né? Da colheita, do plantio, desde aquele que trabalha em todo o processo até a indústria. Para a gente ver como que é toda uma cadeia de trabalho. Inclusive é o principal produto do agronegócio mineiro, cara. Hoje. Tem uma galera, por exemplo, aqui em Minas Gerais, aqui no norte de Minas Gerais, que um período do ano, o período da colheita do café, se muda, vai para o sul de Minas, né? E para depois São Paulo retorna também. para São Paulo, para alguns lugares. Eu falo de novo como experiência de causa, de, por exemplo, tá vindo para Montes Claros de ônibus e ter uma galera de Montes Claros ou de cidades aqui perto que foram para lá para ter um trabalho e passam lá essa temporada e retornam para cá para depois dar prosseguimento ao ano de trabalho deles, da família deles. Às vezes o sustento da família
está muito associada a essa colheita, inclusive, né? O que eu acho interessante na sua fala é que às vezes a gente esquece, né? Mas Minas proporcionalmente lembra o território do que é a França, cara. Sim. E a gente está dizendo de um território tão extenso, e o norte de Minas tem contextos específicos, o sul, o Triângulo, a Zona da Mata, o Vale do Rio Doce, a região central. Então que a gente vê como que há uma complexidade nesse território chamado Minas Gerais, né? É isso, irmão. Se a gente pensa em história, da onde que veio o café e como é que ele veio parar aqui? É para isso que eu chamei você e é para isso que você me chamou. Estamos aqui. Então, Nani, antes de mais nada eu quero falar sobre a balança comercial hoje em Minas do café. Né, o Minas Gerais é o maior produtor nacional, o estado que mais produz café, seguido do Espírito Santo, entre outros estados, mas assim, disparado é Minas, cara. E pra gente ter uma ideia, Minas produziu aí, pegando 2022, cerca de 22 milhões de sacas de café. É mais ou menos 43% de toda a safra nacional. Bastante, quase 50%, né, cara? E a projeção é que em 2023 isso chega a 50%. E até agora, de janeiro até mais ou menos aí janeiro até abril, a gente produziu em Minas quase 8 milhões de sacas. Então, isso dá 1,7 bilhões de dólares. Eu me lembrei aqui de sempre escutar no jornal regional, né? O valor da saca de café. É mesmo, interessante, Sim, hein? O valor da saca de café todos os dias. Eu também me recordo. No jornal, às vezes o da manhã. Eu lembrava Chico Pinheiro, cara, falando. Chico Pinheiro. E nesse que era agora na noite, né? Esses regionais, sempre informando o valor da saca de café cotada no dia. Me lembra muito, era Vargas. Mas enfim, e aí eu achei interessante que pesquisando sobre o café, tem um selo verde em Minas que é construído, elaborado enquanto política pública pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, que mapeou que cerca de 99% das propriedades produtoras de café em Minas são sustentáveis, estão de acordo. Então é um parâmetro interessante para a gente ver como que a universidade está dentro desse processo. Não é o nosso momento agora, mas até o doce aí de Viçosa também está dentro desse processo. Mas voltando para o café, então, como que Minas se tornou esse produtor? Lembrando que o café não chegou em Minas de início, né? O café chegou, a história oficial, tudo leva a crer, Matheus, que o primeiro epicentro foi a partir de 1627, quando um oficial de Portugal, um oficial português, Francisco de Melo Palheita, teria recebido mudas da esposa do governador de Cayena, na Guiana Francesa. E aí ele leva para o norte do Brasil e o café se adapta muito bem em Belém do Pará. Sim. Né, ou do Grão-Pará à época. E ainda era esse ambiente de alimento doméstico, um consumo bem primitivo. Eu conheço pessoas em Montes Claros que tem café, Matheus, e fazer esse processo doméstico aqui, é bem primitivo. Depois, aí entre o século XVIII, mas principalmente o XIX, esse café chega no sudeste brasileiro, no Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, mas sobretudo Rio e São Paulo. Sim. Né? E aí sim é chamado de ouro verde e vai virar um produto importante para o Brasil e vai se tornar lá na frente o principal produto até 1930. Interessante, cara. Muito legal, muito legal. Do Pará para depois se instalar aqui no Sudeste, ser cultivado no Sudeste e até hoje ter como principal expoente. Em 2023, o Brasil ainda permanece como o maior exportador de café do mundo, né? Fantástico isso, porque deixou de ser nosso principal produto, mas não deixou de estar na pauta internacional das commodities, né, o café. Até de curiosidade fui ver quem são os maiores produtores hoje, né? Brasil, Vietnã e Colômbia. Se você me dissesse que era o Vietnã, eu não saberia. Brasil e Colômbia eu sempre me lembrei. Colômbia é tipo o nosso rival de venda, assim, né? Mas Vietnã eu não acertaria não, cara. Ô Nani, eu gosto sempre de mencionar isso. Eu estava em Santiago, do Chile, e lá em Santiago, o café brasileiro custava mais ou menos equivalente a R$20 na xícara, a xícara do café. E o café colombiano era gratuito, oferecido pelo hotel. Acho que a gente até pode guardar isso aqui para pensar daqui a pouco, né? Porque tem essa história de que nós tomamos aqui não o nosso melhor café, né, bicho? Há quem diga, né? Processo seletivo de exportação. Isso. E também estando em Paris, e estou falando isso aqui não é para dar carteirada, não, você quer me zoar, mas em Paris
tinha um café, até tem uma foto assim, horrível essa foto, até eu tava zoando se a gente colocava ou não, mas eu achei fenomenal. O carro-chefe do café na capital francesa, sabe o que era? Café brasileiro. Você tinha vários cafés e tinha um setor específico do café brasileiro. Então, pra gente ver que isso é uma das marcas importantes do que é Brasil no mundo. Sim. Desde sempre, a partir do século XIX. Então, você quer pensar na marca, quer pensar em economia, a gente está vendo agora, né, nós estamos no mês que antecede a exposição agropecuária de Montes Claros, embora o café não está dentro em grande proporção, né, mas está dentro de pensar esse mundo do negócio a partir do campo. O café é um produto importante, cara, a nível de Brasil, a nível de Minas Gerais. Totalmente, né, cara? Totalmente. Se ele chega aqui no século XVIII, né, Tigas? Quando é que passa a ser ainda mais... Quando é que essa venda passa a ser ainda mais intensa, cara? Onde é que a gente adquire esse status de grande exportador? Então, no século XIX, a gente começa... Eu até vou colocar uma tabelinha aqui, eu acho que é importante. E nessa tabelinha que a gente vai colocar, a gente mostra, Matheus, como que o café passa a ser incipiente a um grande produtor, ou o Brasil um grande produtor de café. Em 1821 a 1830, ou seja, nesse processo do Brasil independente, né, o Brasil se transforma em um império com Dom Pedro I. Sim. O café corresponde a cerca de 18,4% das exportações brasileiras, cara. Na década seguinte, ou seja, de 1831 a 1840, o café passa a ser 43,8%. Repete aí, por favor, a diferença então, de uma a gente década. Está colocando uma tabelinha aqui, mas eu vou repetir. De uma década. De uma década, de 18,4% para 43,8%, irmão. É brutal. E no final do Império, para a República, 1881, 1890, passa a ser cerca de 64,5%. 64%, cara, da exportação, né, brasileira. É assim, pra você ter um comparativo, Matheus, eu coloquei aqui o açúcar, que foi o nosso grande produto pós-Pau-Brasil. 1821 a 1830 era 30%. No final, que a gente está falando aqui, cai para 9,9%, ou seja, menos de 10%, cara. É assim, é uma transformação importante. E apesar de não ser o nosso principal produto hoje, é o que você disse. O Brasil continua sendo o maior produtor de café. É muito legal. Estou imaginando aqui as várias casas com seus diferentes cafés, com seus diferentes... como chama? Desculpa, coadores. Coador de pano, coador de papel, as italianinhas. Que o café sem açúcar, né? O café com rapadura. Você toma café com açúcar ou sem açúcar? Eu aprendi a tomar sem açúcar. Então você é um apreciador de café como se deveria, segundo a etiqueta. Não é isso? E eu gostaria de tomar mais café ao longo dos dias. Então eu não tomo todos os dias, embora eu goste tanto e consumo muito, mas eu sempre seleciono os momentos que eu tomar café e, sobretudo, em momento de diálogo, é o que o Alexandre falou com a gente. É um momento de diálogo, descontração, reunião, e aí é um momento a gente interagir. E se nós estávamos falando um pouco de história, né, irmão? Falando também sobre hoje, das pessoas que trabalham com café, a gente também tem que pensar que, durante um tempo, boa parte da mão de obra que se dedicou ao plantio de café era mão de obra escravizada, né, brother? Isso. Não podemos deixar de falar isso. Eu gosto sempre de lembrar, Matheus, que o café é muito bom e é amargo. Boa. E o amargo é uma associação interessante para dizer que faz parte da textura. Mas também gosto de falar do açúcar e do café, que também nem sempre foi doce para quem produziu, e também tem esse amargo no sentido de que foi muito pesado para quem produziu. No sentido de a mão de obra era escrava africana e seus descendentes, não é? Por muito tempo, nós vamos ter no Brasil, no século XIX todinho, durante o Segundo Império, a mão de obra escrava, no Vale do Paraíba sobretudo, depois isso vai para o oeste paulista, a gente tem a região de Campinas, aquela grande região, depois vai para o sul de Minas, zona da mata mineira, e aí o Espírito Santo, e aí o café passa a ter mão de obra imigrante, sobretudo italiana e alemã, mas também pobre. Sim. A gente vai ter a parceria, depois vai ter ali... Uma vida complicada, o colonato, difícil, né, cara? Uma vida de muita dificuldade, de muita labuta, de muita dificuldade, num contexto que mesmo quem vem depois
é um contexto de escravidão, então os desafios trabalhistas é muito grande e gerações vão construir à base de muito suor e sangue a sua vida nos cafezais. Então, para a gente pensar esse país também, essa dignidade do trabalho, acho que é importante. E a gente até coloca aqui algumas imagens, o Max Ferrez, que é um grande fotógrafo que veio ao Brasil e fotografou esse país e que tem imagens mostrando várias pessoas escravizadas fazendo a produção e fazendo todo o processo. Depois vai vir os italianos e os alemães, entre outros, e eles também vão sofrer muito esse processo, a ponto da Itália e da Prússia proibir, os seus governos proibirem os seus descendentes, os seus compatriotas de virem ao Brasil. Né? Eu acho que isso é importante. Você falou de Debré agora, cara? Então, Debré, a gente tem várias imagens de Debré mostrando, inclusive, carregadores negros escravizados, o café em São Paulo, a própria bandeira do Império Brasileiro. Você tem dois ramos, o de tabaco e o de café à esquerda, mostrando que são verdadeiros ouros e riquezas do Brasil. Então a gente vê que não é... Você também tem imagens do Debré mostrando aí, servindo o café. Eu quero lembrar, Matheus, já que é uma questão no Enem, pessoal, sobre o café. Era uma questão dizendo que o Papa abençoou o café porque era uma bebida considerada pagã, porque era dos árabes, né? E aí o Papa gostou, tomou e abençoou com água benta o café. Caso contrário, não sei o que seria, mas isso caiu no Enem, é uma questão interessantíssima para a gente ver como que a cultura, os hábitos são importantes. E tem um detalhe importante que da semana passada rolou demais, a gente tem que te pedir para que você se inscreva no canal, que você assista os vídeos anteriores. Irmão, deixa eu te falar, se você não tá afim de assistir, deixa rolando, não tem problema. Passe para seus amigos. Pode deixar tocando, entendeu? Deixa tocando no seu telefone enquanto você tá lavando louça, fazendo alguma coisa de casa, suave. Assiste, deixa rolando, ou então passa para quem você imagina que, pô, essa pessoa vai ser afetada positivamente. Então, manda aí, manda para esse figura, manda para esse sujeito, manda para uma pessoa da sua família e ajuda a fazer com que o foguete cresça cada vez mais. A gente teve semana passada um aumento de inscrição muito legal. Mas foi você, teve até alguém aqui. Foi Será? você. Fui eu por quê? Porque você falou assim, a gente quer chegar aos 1000. Pois é, 1000 então. Eu não sei, aos Inclusive, 300. Nós temos 300 e quando chegarmos nos 300 a gente tem George Orwell. Nossa senhora, tem hora que é George Orwell. A Revolução dos Bichos. George Orwell é um trava-línguas, tem hora, né? Revolução dos Bichos, que Thiago comprou e a gente vai sortear assim que a gente chegar nos 300, hein? Lembrando, são dois? São dois. São dois, né? Lembrando que é uma referência da literatura internacional, a Revolução dos Bichos. Inclusive, a gente poderia pedir nosso café logo em seguida, né? Por favor. Eu quero lembrar, Matheus, ainda sobre essa coisa de compartilhar, pessoal, e que a gente quer levar com qualidade, conhecimento, promover um espaço também de dignidade nas redes. Eu acho que isso é importante. A gente estava falando sobre o café, a gente falou sobre as fotografias de Max Ferrez. Eu quero lembrar também que até a literatura, Monteiro Lobato fala do Jeca Tatu, essa figura de Jeca Tatu. Esse Jeca Tatu é esse caipira do Vale do Paraíba, cara. Monteiro Lobato, controverso. Mas isso a gente guarda para um outro episódio. Mas acho interessante porque ele coloca o Jeca Tatu e faz críticas ao povo brasileiro, ao Jeca, como se o problema fosse dele. Depois ele transforma o Jeca Tatu dizendo assim, olha, falta acesso à saúde, saneamento básico, e esse Jeca Tatu também falta essa presença do Estado brasileiro no sentido de cuidar desse povo. Acho que é importante. Pra gente ver como que o Vale, uma coisa que eu não falei, lembrei da minha orientadora, né, a grande Simone Lessa. Nós vamos ter o desenvolvimento da ferrovia em São Paulo, e o sul de Minas, Zona da Mata, justamente com a ferrovia por causa do café, para escoar a produção, primeiro para o porto do Rio de Janeiro e depois para o Porto de Santos. Lembrando que o Porto de Santos é o porto mais importante, comercialmente falando, da América Latina até hoje, cara. Então, acho que essa é a grande sacada para a gente pensar aqui. E, Thiago, onde é que a gente tá hoje mesmo, cara? Nesse estúdio diferente aqui? Então, nós estamos aqui no Corbiniano, né? A gente falou, né? Eu sou cliente aqui, Matheus, e esse espaço é um dos primeiros cafés que a cidade tem, assim, na história recente. Eu acho que nos falta um pouco de conhecer mesmo esses espaços. Hoje a gente está vendo outros cafés, é o que você falou, de outras texturas, né? Eu acho que é importante. A Siri está conversando aqui, mas a gente mais cedo conversando aqui com o Alexandre, né?
que é o proprietário aqui da casa, são 12 anos já de cafeteria em Montes Claros, cara. E ele falando da diferença, e ele falando da diferença do lugar, assim, nos locais diferentes onde eles já estiveram, né? Estiveram em outro bairro, hoje estão aqui no São Luís, já estiveram no shopping. E a diferença do público que vem a cada um desses lugares, entendendo, por exemplo, o shopping como local de passagem, né? Como local onde você está ali e ali diante das várias situações que você tem, você escolhe aquilo que você deseja comer. E aqui um espaço especificamente do café voltado para esse programa, né, irmão? De vir aqui, trocar uma ideia, ser um momento família, igual a gente está aqui agora. Tem amigas, amigos, tem uma família. Então, legal. Em um programa específico de sentar aqui, né, não, Lucas? Claro, a gente tá pelo respeito mesmo, né? Isso. Mas enquanto a gente tá gravando aqui hoje, tá rolando tudo. Tá rolando tudo. Nosso produtor tá ali hoje, ele está sem microfone. Isso. Você também não tá escutando o Lucas hoje porque ele tá sem microfone, mas as pessoas estão também olhando pra nós e falando: quem são esses dois sujeitos, brother? Esses cidadãos aí. Quem são essas pessoas? O que essa galera tá fazendo aí? Quem são esses dois? Pra quem não sabe, nós somos dois professores de história, né? Isso. Que a gente se aventura a estar aqui no YouTube e também nas plataformas de áudio com o nosso podcast, que ousa te fazer a pergunta: se foguete tem ré? Um dia a gente vai responder isso pra você. E aí você vai imaginar com a gente se faz ou se não faz sentido esse questionamento, né, Tigres? E aí, o cafezinho mineiro é bom mesmo? Nós vamos ver agora aqui, ó. Tá até chegando um café, porque Thiago não ia perder essa oportunidade. Não mesmo. Né? Então, pessoal, ó, aquele cafezinho passa no Corbiniano, tá legal. Eu sou suspeito que eu gosto de café. Você gosta, sem né? Sem açúcar, diga-se passagem. Eu serei obrigado a colocar um açúcar discretamente para não ser julgado. Obrigado, viu, cara? Não vou comentar, né, ser gente? julgado por ninguém. Não comentarei. Um pouco amante deste líquido. O que mais que nós temos para poder falar, Tigas? Então, eu gostaria de mencionar também sobre o café, Matheus, que a gente tem hoje várias fazendas históricas no que hoje é Minas Gerais, São Paulo, e que essas fazendas elas caíram em decadência, o café perdeu aquele impacto que tinha como antes, e hoje elas fazem parte do turismo dessas regiões. Né? Você pode visitar as fazendas, tem algumas que você pode dormir, você pode passar a noite, outras são só para fotografar, tem outras que ainda permanecem com cultivo, outras que agora são só figurativas, tem até uma série chamada Fazendas Históricas, dessas redes aí de streaming. E nessas fazendas históricas eu vi muita gente elogiando e muita gente criticando. Quem estava elogiando dizia assim: olha que legal, não conhecia e vou fazer esse roteiro. E quem estava criticando estava dizendo assim: olha, é um passado que esqueceu desse momento também aí de trabalho escravo, de violência. Então, para a gente ver que é complexo e é interessante a gente não esquecer de toda a amplitude, quão complexo é o debate, e é importante, né? Eu acho que isso é legal. Também, uma coisa que eu preciso ponderar sobre as nossas imagens é o quanto que o café faz parte da vida da sociedade. Brunão, nós temos, por exemplo, uma tela que a gente pode colocar aqui agora, que é de Cândido Portinari, dizendo o lavrador de café. A gente pode falar da Tarsila, né? Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral, por exemplo, era uma referência do modernismo brasileiro, né? Ela era filha de um grande cafeicultor e graças a esses recursos ela foi estudar em Paris, depois contribuiu desse processo que a gente chama de Semana da Arte Moderna, embora não estava, mas dentro desse movimento que vai construindo uma visão de Brasil, com cores brasileiras, questionando um processo de centenário da independência. Então, o café, meus amigos, é determinante para o pessoal do Brasil. Acho que e para Minas Gerais, né? Hoje o café mineiro... Para a realidade também, né, cara? Para o passado, para a realidade, né? Eu gosto sempre de esperar muito a hora que a gente está vindo gravar o podcast para ir buscar algumas coisas. Eu gosto de vir, tipo, um espírito que eu tô ali do momento, e aí eu falo assim, cara, na hora vamos ver lá o que mais vai acontecer, certo, né? Você sabe que eu gosto disso também aqui, acho que isso é bem legal de se fazer até.
Aí antes de chegar aqui, eu fui pegando algumas coisinhas, cara. E aí eu tava vendo que, por exemplo, eu não me preocupo muito com isso, mas há quem se preocupe com o quanto tá valendo o dólar, certo? O quanto tá valendo o dólar pra quem é O dólar caiu, hein, irmão? Pra quem é grande produtor de café, o dólar estando alto, maravilhoso. Maravilhoso a ponto de imaginar que tudo que rolou em 2022 de exportação, mesmo sendo menor do que a quantidade de exportação de 2021, sim. o lucro foi maior. O lucro foi maior por causa do preço e por causa de uma cotação alta. As commodities, né, de forma, que favorece geral, a venda lá no exterior, né, bicho? Perfeito. Né? Mesmo que em 2021 tenha se vendido mais do que se vendeu em 2022, né, cara? Cara, eu gosto muito de caneca, né? E ganhei algumas, assim, de amigos, alunos. E aí, quando eu vou tomar café, eu fico sempre em dúvida: que caneca que eu vou tomar café? Tem uma que eu ganhei de um amigo nosso, Matheus Alves, o grande Matheus Alves, que é justamente do café da casa de Juscelino Kubitschek, lá em Diamantina. Inclusive, eu quero sugerir aqui, a minha sugestão hoje cultural é a casa de Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, em Diamantina. E nessa casa, pessoal, tem um café na parte de baixo. É uma casa muito simples, né? A casa que ele construiu a vida. E aí nessa caneca tem a assinatura dele, JK, e tem a representação da casa. E é uma caneca muito simples, mas que remete a essa ideia de Minas. E segundo Juscelino, que era muito teatral, politicamente falando, ele aprendeu a ser democrático bebendo leite ou café na casa dele, com um recurso muito limitado. Eu acho que isso é bacana. Além do café, Matheus, Minas está fazendo agora uma promoção econômica do queijo, cara, né, que é patrimônio imaterial. Fazer o queijo, né, do Cerro, né? Do Triângulo Mineiro, de outras regiões. E essa associação do café e do queijo, Minas tem pensado em políticas públicas culturais para exportação. Isso é legal, cara. Tigres, você é um bom conhecedor, um belo apreciador deste... Sou mineiro, né, irmão? Deste líquido. Você viu que eu tô tomando sem açúcar aqui, ó? Ah, aí sim, hein? Um corbinha sem açúcar, hein? Esses dias eu tomei água, né, da caneca, e aí alguém mandou mensagem: ô, cara, você é canhoto? Eu sou canhoto, irmão. Você é canhoto? Representando cara, os canhotos. Nunca reparei que você era canhoto, velho. É que você pegou de um lado, aí nós somos... Nossa, isso é porque eu vejo ele toda semana, né? Conheço desde 2007. Não sabia que você era canhoto, cara. Meu Deus do céu, tá reparando bem eu. Aqui, você sabe quem que é o país que mais compra café brasileiro? Não sei. Te fala agora, Estados Unidos da América. Eu imaginei, Estados Unidos, Canadá e países europeus sempre gostaram do nosso café. Inclusive, Matheus, um ponto importante que eu acho que a gente precisa analisar é que quando o café ganha o mercado, você tem duas grandes classes que vão consumir o café. Primeiro é a burguesia. É chique tomar café. Inclusive, durante o processo da Belle Époque, eu falei de Paris aqui. Uma coisa bem francesa, né? Bem francesa. Os cafés surgem nesse contexto da Belle Époque, todo esse contexto da cidade com eletricidade, né? A gente vai ter uma vida noturna. E é a burguesia que vai consumir o café. Então, entre um café, um pedaço de bolo, né, entre ir ao teatro, entre ir ao cinema, o consumo também do carro, né, enquanto status ali social, você vai consumindo ali a sua vida, jardins, aquela roupa bem burguesa. Depois também nós vamos ter a classe operária que vai usar o café como uma forma de despertar, de acordar. Eu acho que isso é muito importante. Inclusive, eu acho que chegou uma coisa nossa ali, hein, Lucas? No meu caso, chegou uma coisa diferente pra gente aí. No meu caso, sempre o café tá associado a isso, cara. Tá associado ao acordar de manhã. É a hora que o café me faz muita falta. É a hora... Eu demoro muito pra acordar, diga-se de passagem, sempre, todos os dias, né? Então, o Thiago ficou até ansioso aqui, ó. O Thiago perdeu até o rumo mandou até o rumo da conversa. Valeu, irmão, obrigado. Olha só, Matheus, falando em França, em Paris, nós recebemos aqui, né? O recebido de hoje é de Tomás Caldeira, irmão. Que isso. O macarrão de Montes Claros mais francês que você pode conhecer. Chegou na hora então, hein? Eu ia falar bonjour, mas enfim.
Você quer abrir aqui, Matheus? Pode abrir, cara. Olha que delícia, irmão. Aí Tomás conversou, hein? Tomás, gente, Tomás é um querido, né, um aluno, né, que virou referência na produção de macarrão, né, que é esse produto típico da França, com café, né? Você vai comer? Vamos embora, né? Manda bem aí, cara. Deixa eu ver se tá bom hoje. O Tomás é um cara, um aluno do Thiago, eu tive o prazer de também acompanhar. Um menino que tá no primeiro ano do ensino médio e vende pra caramba macarrão. Vende demais. E o produto dele é muito bom, o produto dele é gostoso. Olha ele que é uma a referência textura, cara. De cara que falou assim, bicho, vou fazer um negócio que eu gosto, tá ligado? E ele faz um negócio que ele gosta, uma coisa que é boa, eu, por exemplo, gosto, né? E ele ganha a grana dele, né? Então, a gente quer promover, tá? Tem que enviar pra Lucas ali, pra equipe, eu acho que isso é importante. Porque tá muito bom, viu, gente? Tomás, muito obrigado. Eu sou suspeito, eu gosto muito de macarrão, né? É um pedaço da França no sertão mineiro, né? Então, gente, quer provar desse macarrão, procure de Tomás, a gente vai colocar aí a marca dele aqui, o arroba. O arroba dele. Né? E é isso, que delícia. Não tá bom não, tá muito bom. Aqui, vou repetir, tá muito bom, velho. Muito bom. Escuta, aquela hora eu te perguntei qual seria o país que mais compra. Te falo os próximos. Alemanha, Itália, Bélgica, depois Japão. Números de 2022. Você sabia que a relação nossa com a Alemanha é isso aí, gente, com a boca cheia mesmo. No caso nosso com a Alemanha, inclusive tem muita história, né? Na época da Alemanha nazista, Vargas tentou negociar, porque a Alemanha era o segundo, né, comprador aí das nossas commodities, primeiro dos Estados Unidos, e Vargas negocia esses produtos, a borracha, e aí ele consegue negociar isso graças com as sacas de café. Também troca aviões com Mussolini com sacas de café. Então, realmente, a marca Brasil, pensando nos empresários, pensando na economia, pensando na publicidade brasileira, o café é uma boa possibilidade de negócios, Matheus. Aquele cafezinho para fazer negócios vale a pena no Brasil e fora dele, quando o assunto é Brasil. Tigas, encaminhamentos finais, cara. O que você reservou para esse momento antes da gente ir embora? Mais uma vez agradecendo demais ao Corbiniano porque recebeu a gente aqui hoje. Com muito carinho. Estamos muito à vontade, estamos da mesma forma com que a gente fica lá no estúdio, onde a gente grava semanalmente, inclusive quinta-feira tem Acelerando, lá mais ou menos às 20 e pouco a gente entra ao vivo no YouTube, né, mano? O que você guardou para esse final aí, irmão? Então, primeiro, o que eu guardei é essa reflexão da necessidade da gente pensar o café e a história no sentido de relacionar mesmo com as pessoas. Segundo, também de lembrar dos pontos amargos da nossa trajetória, inclusive nesse processo aí da semana que a gente viu o Vini Júnior sofrendo mais um ataque. Então, acho que é importante a gente pensar na necessidade de falar de temas relevantes para a nossa história. E também do hábito e da importância de como que informação, conhecimento pode gerar um espaço agradável nas redes, impactar na economia. Conhecimento é poder e, portanto, agora você pode sentar num corbiniano, num café e saborear isso com qualidade, sabe? Valorizar, é produto brasileiro, é produto de Minas Gerais, eu acho que isso é importante. Você gira a economia local, você faz a economia circular. E acho que é importante a gente ter esses reconhecimentos, assim, daquilo que é nosso, em certa medida. Acho que isso faz parte. Você vai para o exterior, eles valorizam muito as marcas deles. E acho que a gente precisa fazer, em certa medida, isso também. Eu vou te falar, cara, que durante todos esses minutos que nós estivemos aqui, eu estive muito ligado à minha memória de infância. Muito café me lembra muito casa de vó. O menino Nani. Me lembra muito casa de vó. E algumas imagens, algumas coisas que eu fui acompanhando aqui no nosso briefing do dia, né? Isso foi me trazendo situações lá de trás que eu não lembrava, que eu não pensava, na verdade, que hoje isso me recordaria, entendeu? Então foi uma noite bem agradável, de lembranças legais, de lembranças positivas. Olha que legal, te cortando um pouco, você sempre nos chama a atenção sobre a questão da memória, né? E aí você... Todos os episódios, né? Construiu isso de uma maneira muito, muito natural, assim, né? Sim. Foi rememorando aquilo que viveu, né, Matheus? Acho que isso é importante. E a memória não é só o ato de relembrar, não. Não cara, é, né? não é.
envolve muito mais do que isso. Não é só a memória de recordação, não. Mas é a memória de quem nós fomos, de quem nós somos, de como é que as coisas aconteceram. Então foi uma coisa bem afetiva. Que legal. Esse nosso 24 de maio, falando um pouco sobre esse produto exportado, como o Thiago falou, sem romantizações, pensando problemas também, falando do mundo do trabalho, né? Mas, equipe, tamo junto, né? Muito Essa é a primeira obrigado, externa. equipe. Primeira de muitas? Primeira de muitas. Valeu, Fechou, Tigres. irmão. Valeu, boa noite. E aí eu quero te convidar você, né, que quer lembrar dessas vivências também. Eu acho que o café é essa oportunidade de você cultivar relacionamentos, né? Família, amigos. Eu acho que é isso que fica, Nani. E é isso que é o propósito do foguete, né? É isso. A gente quer conectar. É nóis. Tamo junto.